Santa Catarina em quadrinhos, escrito por Valmir Francisco Muraro e ilustrado por Eduardo Oliveira. Capítulo Chegam os açorianos. Enquanto o Planalto catarinense prosperava, o litoral enfrentava um problema. Não havia habitantes em número suficiente para garantir uma boa base de defesa das terras luso-brasileiras no caso de alguma invasão espanhola. Faz-se necessário trazer pessoas dispostas a ocupar espaços desabitados da região de Santa Catarina. O local onde se encontrariam essas pessoas estava localizado no meio do Oceano Atlântico, o arquipélago de Açores. Os açorianos eram muito conhecidos por sua habilidade em lidar com o campo e a criação de animais. No entanto, apesar da boa fertilidade do solo de Açores, as áreas para a prática da agricultura e pecuária não eram suficientes para nutrir todos os habitantes daquelas ilhas. O rei prometia a posse de terras na colônia da América e meios para nelas produzir. Boa parte dos açorianos gostou da oferta de vir para o Brasil e aceitou as condições do rei. O reino necessita de nossa ajuda no Brasil. E assim, ao longo dos anos seguintes, milhares de açorianos deslocaram-se rumo às terras catarinenses. Eram homens livres que vinham para trabalhar em pequenas áreas rurais, das quais seriam proprietários. Além da posse das terras, os açorianos ficaram atraídos pela promessa de transporte, ferramentas, isenção de serviço militar, sementes, armas, munição e animais. Eles trabalharam na construção de fortes, na produção de gêneros necessários ao abastecimento das tropas e na atividade pesqueira. As vilas açorianas construídas em Santa Catarina concentravam as residências em torno de uma praça, na qual ficava a igreja. Tiveram que mudar alguns de seus hábitos, como o cultivo de trigo, que não se desenvolvia bem no clima do litoral. Agora podiam cultivar a mandioca e produzir farinha. No final do século XVIII, o trabalho dos açorianos, somado ao de outros parceiros e também dos escravos, permitia a criação de uma rede de produção suficiente para abastecer a população e ainda exportar farinha, peixe e aguardente para outras regiões. A influência que os açorianos passaram a exercer no litoral catarinense ultrapassou as barreiras do tempo e criou uma cultura que permanece forte até os dias de hoje. Eles acreditavam na existência de entidades que podiam fazer o bem, como os anjos da guarda. Também acreditavam em criaturas maléficas, como as bruxas. Outro costume dos açorianos era o de usar amuletos para afastar doenças e mal-olhado. Dentre os amuletos mais comuns estavam o pé de coelho, algumas pedras e a figa. Como é bonita a festa do divino! Sou descendente de açoriano com muito orgulho. A tradição do pão por Deus e as danças do pau de fita também são herdadas dos açorianos. A caça às baleias era praticada pelos habitantes do litoral catarinense. A captura era feita com o uso de botes em alto mar. Das baleias extraía-se o óleo para ser usado como combustível e fazia-se argamassa para a construção de casas. Devido ao fato de Açores se localizar em pleno Oceano Atlântico, seus habitantes tornaram-se exímios caçadores desses gigantescos animais marinhos. Felizmente, hoje essa atividade não é mais praticada e as baleias do litoral de Santa Catarina estão livres dos caçadores e protegidas por leis ambientais.